Graça e paz, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. Podeis assentar, por gentileza. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, ministrando a palavra do Senhor. O Bruno me deu essa missão aí. Caramba, primeiro ele me deu um tema. Isso daí? Ele falou assim: Varoa, solta tudo, batalha espiritual, tá tudo certo. Opa, batalha espiritual, tchá. Chute na cara do cão, tá tudo certo. Aí daqui a pouco passou um tempinho. Não, Varoa, o tema é: o Brasil é o campo e nós somos a geração que frutifica. Não fique no banco de reserva. Eita, e agora? Senhor, como que eu vou encaixar a tua palavra nesse miderequebes aí? Mas louvado seja Deus, que é um Deus que responde. Porque Ele é poderoso. Hoje de manhã eu estava pensando, meditando naquilo que Ele já tinha me falado. Eu falei assim: Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor é um Deus literalmente que responde. Não é um Deus que a gente fica ali e aí, vou pagar promessa, vou fazer, vou acontecer e não acontece nada. Mas a gente ora e automaticamente a resposta vem. É maravilhoso. Você pode aplaudir o seu Deus. Aleluia! Então, irmãos, o tema é esse. O Brasil é o campo e nós somos a geração que frutifica. Não fique no banco de reservas. E vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 6. Adriele, vai sair alguma coisa de futebol, de Copa, de Brasil, de campo por aí? Vai, varão. Vai. Que esse Deus é forte. Vamos lá. Isaías, capítulo 6. Eu vou ler de 1 ao 8. Eu vou ler os números ímpares e os irmãos vão ler os números pares, ok? Porque a tia aqui gosta de ser bem didática. Vamos lá. No ano em que faleceu o rei em Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Então bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Com ela tocou minha boca, e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Envia-me a mim. Bom, vou ler novamente o versículo 6.
Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quando ouvimos falar de Isaías, pensamos em um dos maiores profetas da Bíblia. Então a gente pensa: esse profeta, ele foi um profeta messiânico, ele é um dos mais importantes da Bíblia, o mais importante antes do nascimento, antes de anunciar a vinda de Jesus. Isaías já estava descrevendo. Então, mas só que antes de tudo isso, Isaías era apenas um homem. Ele era apenas um homem comum, vivendo em uma nação em crise. O significado do nome de Isaías significa: o Senhor é a salvação. Gravem isso. Isaías significa: o Senhor é a salvação. Qual é o significado do nome de Isaías? Isso aí. Então, toda a sua vida, a partir dali, viveu prontamente de acordo com o seu significado, que é: o Senhor é a salvação. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, antes do nascimento de Jesus. Isaías, ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Seu ministério durou aproximadamente 50 anos. Ele viu reis subirem ao trono, viu guerras acontecerem, viu impérios crescerem, viu o povo se afastar de Deus, e mesmo assim, ele permaneceu fiel ao seu chamado. Alguns estudiosos acreditam que ele possuiu uma forte ligação com o templo. Por que, Adriele? Porque o que acontece? Isaías, ele demonstrava um certo conhecimento profundo do templo, quando as pessoas iam adorar, com os cultos em adoração, quando ia oferecer sacrifício. Então, ele falava constantemente sobre santidade de Deus. Ele tinha acesso aos reis, aos líderes religiosos, ele tinha acesso à corte. E o seu chamado acontece dentro de um contexto fortemente ligado ao templo. Por isso, muitos estudiosos, teólogos acreditam que ele talvez estivesse se preparando para ser sacerdote. Talvez ele ficava assim, se imaginando para passar toda a sua vida ali servindo no templo, tirando as cinzas, cuidando do templo. Talvez ele tinha preparado seus próprios planos. Talvez ele acreditava que a vida dele ia ser só aquilo dali. Ele só ia ser usado para o templo, naquele ambiente. Mas Deus, ele tinha preparado algo bem maior. Deus tinha preparado algo bem, assim, grande, que ele não imaginava. E eu me lembro de um versículo que diz que nós podemos fazer até planos, mas quem dá a última resposta é o Senhor. O Senhor já predestinou a sua vida. O Senhor já predestinou o propósito que Ele tem para você. Muitas vezes planejamos em servir a Deus em um lugar confortável, mas Deus nos chama para lugares onde precisa ouvir a nossa voz. Às vezes você acha, não, aqui está confortável. Não. Deus vai te levar para um lugar onde você precisa profetizar. E foi assim que aconteceu também com Ezequiel. Ele foi levado pelo Espírito, não está nem nos bolsos, a um vale. E ele era necessário profetizar. E quando ele profetizou,
se levantou um grande exército. Ei, não sei aonde você vai, não sei aonde Deus vai te direcionar, mas quando Deus te direcionar, abra a sua boca para profetizar. Aleluia! E o cenário da época era o seguinte: quando Isaías começou o seu ministério, Judá vivia um momento extraordinário. Como assim? Por fora, a nação parecia plena. Por fora, a nação tinha um poder econômico maravilhoso. Por fora, a nação prosperava, o comércio crescia. Jerusalém era respeitada, irmã Tati. Mas por dentro era diferente. Por dentro havia corrupção. Por dentro havia injustiça. Por dentro de Judá havia violência, idolatria, hipocrisia espiritual. O povo frequentava o templo, cantava, orava, oferecia sacrifícios, mas os seus corações estavam longe de Deus. Eles estavam ali cumprindo religiosamente as suas tarefas. Eles estavam ali cumprindo periodicamente tudo aquilo que tinha que fazer dentro da igreja. Porque eu sou cristão. Não! Mas isso por fora. Mas por dentro estávamos com um sepulcro caiado. Eita! Ramassuiandaraya. Aleluia! A aparência era de avivamento, mas a realidade era de afastamento. Aleluia! Como que está o seu coração hoje? Como que anda? Eita! O Senhor fala assim: maldito é o homem que faz as minhas coisas relaxadamente. Ei, querido, o Senhor não quer você bonitinho por fora, não. Ele quer o teu coração quebrantado. Ele quer o teu coração contrito. Ele quer fazer um mover através da tua vida. Mas primeiro, você precisa se arrepender. A aparência era de avivamento, mas na realidade era de afastamento. Deus não levanta profetas em tempos fáceis. Deus levanta profetas quando uma geração precisa ouvir a verdade. Repare bem, o profeta, ele tem a tendência de andar mais sozinho. O profeta, ele é aquele que aponta a direção. E o profeta é aquele que fala a verdade. E as pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas, quando eu falo assim: ai, eu falei isso de você, é pro teu crescimento. E você: ai, não quero mais falar com fulano, porque fulano falou isso de mim. Ei, quando chegar uma repreensão, acorda. É o Senhor falando contigo, para você se aprumar, para você crescer. Não é para ficar de ei, para de beber leite. O Senhor quer te dar um alimento sólido. E se Ele está te repreendendo, se Ele está te dando a direção, é porque Ele quer ver o seu avanço. Então, sinta-se privilegiado. Aleluia. O profeta, ele diz a verdade. E quando olhamos para o Brasil, percebemos algo parecido, né? Temos igrejas, congressos, eventos, avivamento, rede, mas também estamos numa geração que está lutando contra ansiedade, depressão, violência doméstica, está lutando contra tudo, aquilo que o mundo está oferecendo. A desesperança, a falta de propósito. As igrejas estão enfrentando isso. Até mesmo o suicídio. É porque, às vezes, esses assuntos delicados não são falados na igreja. Mas hoje o Senhor está levantando profetas para apontar a direção, para mostrar o caminho, dizendo que há solução sim. Tem como se livrar da ansiedade sim. Tem como se curar da depressão sim.
Tem como você curar os seus traumas? Sim. Aleluia. Glória a Deus. Foi exatamente em um cenário assim que Deus levantou Isaías. Foi nesse cenário que você está vivendo, tá? Foi nesse cenário de inimizade. Foi nesse cenário de confusão. Foi nesse cenário que você está vivendo que Deus chamou Isaías. E o dia que mudou a vida de Isaías foi em Isaías 6, versículo 1, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Coloca aí, por favor. 6:1. Pode colocar em outra versão? Pode ser essa. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isso é poderoso, irmão. Sabe por quê? Porque Uzias, ele tinha governado por mais de 50 anos. Ou seja, o reino, Leonã, já estava estabelecido ali. O rei Uzias já tinha colocado sua característica de rei em toda a nação. Todo mundo seguia fielmente aquilo que o rei queria. Ele era um rei forte. Ele era uma referência para a nação. Sua morte trouxe insegurança para a nação. Eles pensaram: e agora? O meu rei morreu. E agora? O que eu vou fazer? A nação agora vai estar sem direção. Mas olha só. Enquanto todos olhavam, para um trono vazio na terra, o que Isaías via? Eu vi o Senhor assentado num trono alto. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Enquanto eles estavam ali, o rei se foi. E agora o trono está vazio. E agora vamos perecer. Isaías estava vendo o Senhor se assentado num trono que não tem fim. Aleluia. O trono do céu estava ocupado. O trono do céu estava ocupado. Quando os tronos da terra falham, o trono de Deus continua governando. Ei, o Senhor ainda continua governando a tua vida. Não importa a notícia contrária. Não se desespere com as más notícias, porque o Senhor continua governando a sua causa. Aleluia. Glória. Ele continua governando. Ele viu Deus assentado em um alto sublime trono. Um trono grandioso. Um trono de riqueza. Um trono divino. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Aleluia. Ao redor estavam os serafins proclamando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Aquele ambiente foi poderoso, que os umbrais das portas tremiam. E naquele momento aconteceu algo poderoso. O que, Adriele? Algo extraordinário. Quando ele estava ali, vendo os serafins, ele estava vendo a fumaça, a terra estremecendo, ele vendo Jesus, o Deus, no alto sublime trono, e de repente ele enxerga os seus pecados. Ele não enxerga primeiro o pecado do povo, ele não enxerga o pecado da nação. Ele diz: ai de mim. Ele enxergou o próprio pecado. Ele não disse: olha só como aquela nação está errada, olha só como aquele povo, olha só como aquele irmão anda, olha só como aquele irmão mentiu. Não!
ele olhou mediante algo extraordinário, irmãos. Imagina, essa igreja começar a tremer. Mas ele foi tão envolto que ele primeiro viu o seu pecado. Versículo 5. Põe aí, por favor. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Quem encontra santidade em Deus, para de apontar para os outros e começa a olhar para si. Quem encontra santidade em Deus, não fica procurando no outro. Ele examina o homem a si mesmo. Ele faz valer a pena o que a Bíblia fala lá na hora da ceia. Ele faz valer a pena. Porque ele não está se importando com o pecado da nação. Ele está se importando: ai de mim, que sou pecador. Ai de mim, porque estou perdido. Aleluia. O verdadeiro encontro com Deus não produz orgulho, mas ele produz arrependimento. Ele não traz vaidade, ele não traz altivez, mas ele traz arrependimento. Nossa, Adriele, que palavra dura para um culto de rede jovem. Sois fortes. Os jovens precisam ser lapidados, precisam estar aqui, sacudidos, porque através de vocês a geração vai se levantar para ir adiante. Remanto indaralama suindarai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Gera arrependimento, Jesus. Remantor ele cantaralama suindarai. Raralabaxe cantarai. Jovens, sois fortes. Jovens, sois fortes. Aleluia. Glória a Deus. Então, acontece ali agora um momento de purificação. Um dos serafins pega uma brasa viva do altar e declara, versículo 6, põe por favor, que eu quero ler. E proclamou, vou ler aqui na minha versão. Tocou os lábios de Isaías e declarou: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Adriele, o que quer dizer isso? Não entendi, calma. O pecado do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, do teu filho não vai chegar, porque a iniquidade foi tirada. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de enviar Isaías, Deus tratou dele. Antes de Deus te enviar, Ele vai te tratar. Para de ter pressa. Para de querer estar bombando, não. Passa pelo processo. Passa assim, devagarzinho com Jeová. Porque Ele está te tratando. Ele está cuidando de tudo. Porque antes dele fazer com que o seu nome fique em destaque, que não é para ser, que é o nome dele que tem que ser, mas o teu coração está tão ali ansioso para se destacar e você não é tratado. Antes de enviar Isaías, Ele perdoou o pecado, Ele pegou a brasa viva, Ele colocou no lábio. Ei, precisa passar pelo tratamento. Antes do ministério veio a transformação.
Antes do chamado, veio a purificação. Deus tocou na sua voz, mas primeiro precisou tocar nos seus lábios. Ele tocou na voz, mas antes teve que tocar na carne. Às vezes você quer viver algo espiritual, mas não quer deixar a carne de lado. Ah, não, porque eu já sei. Ei, mata a carne. Mata a carne. Porque quando a tua carne estiver morta, aí sim o Espírito vai vivificar. E aí você vai conseguir fazer com que a voz e o Espírito Santo sopre aos 4 cantos. E aí sim aconteça o manifestar. Mas para isso, antes de tocar na voz, tem que tocar nos lábios. Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas transformadas e disponíveis. Aleluia. Quantos estão entendendo essa palavra da glória a Deus? Deus tem um novo tempo para as nossas vidas. Depois da purificação, Deus fez uma pergunta. Uma pergunta que atravessou 3.000 anos e ecoou até nos dias de hoje. Qual é a pergunta, Adri? A pergunta é: a quem eu enviarei? E quem irá de ir por nós? Quem há de ir por nós? Deus não perguntou quem é o mais inteligente. Deus não perguntou quem é o mais sábio, mais bonito, mais rico. Deus não perguntou quem é o mais magro, o mais gordo. Não. Ele perguntou quem há de ir por mim. A quem eu enviarei? Ei, aleluia. O Senhor perguntou quem irá. E Deus não procurou capacidade. Ele procurou disponibilidade. Ah, hoje eu não vou tocar não. Ah, porque eu já estou cansado, não sei o quê. Não. Ei, se Deus te deu habilidade, já use-a. Pra quem então tem? Achou, Deus. Olha aí como Deus fala. Nem foi pra tu, vaso. Não posso ficar na turma da salinha. Ah, não, porque aquelas que... Ei, se Deus te deu, Ele te pagou a faculdade, Ele te ajudou nos estudos, você tem a ciência, o conhecimento. Pra quê? Pra ficar no banco? Saia do banco de reserva. Vou começar a entrar no tema. Quem irá? Quem tem disponibilidade. Deus, eu quero a tua unção dobrada, igual o Senhor fez com os profetas. Mas pede alguma coisa, não dá. Se você, tem uma diferença entre obra e reino. Se você não consegue fazer para obra, o reino, existe uma diferença. Não é porque você está na mídia, está na coreografia, está no obreiro, está na intercessão, está no pastoral. Não é porque você está em departamentos que você está fazendo o reino. O reino é diferente de obra. Aleluia. Agora, que eu falei, agora eu entro no tema. O que isso tem a ver, Adriele, Isaías, com o tema? Agora você vai entender. Naquele momento, Isaías deixou de ser espectador, ele deixou a arquibancada, ele levantou do banco de reserva e entrou para o campo. Eu vou, eis-me aqui. E aí? O campo não era fácil. Não pense. Talvez alguém pense aqui, mas Isaías, né? Ele era para viver dias de glória, porque ele profetizou sobre Jesus. Ele foi o profeta que o seu campo era difícil. Ele pregou para as pessoas que não queriam ouvir a sua mensagem. Ele confrontou reis. Ele denunciou o pecado. Ei, irmãos, denunciar pecado não é fácil não. Mas quando você é profeta, você tem que denunciar.
porque senão o jugo cai sobre você. Ele foi ignorado. Ele foi rejeitado. Ele foi ridicularizado. Mas permaneceu firme. Lá em Hebreus 11, diz, a Bíblia não afirma certamente de que ele morreu ao meio. Mas alguns estudos, e lá em Hebreus 11, depois você lê, fala que os profetas que foram cerrados. Então, não pense que a vida de Isaías foi fácil, não. Ele permaneceu firme, mesmo cerrado ao meio. Ele foi até a morte, ali, convicto daquilo que ele era. Ele não pregou só sobre... Ele não só pregou sobre o juízo, não. Ele também pregou sobre esperança. Porque quem entende o propósito não abandona o campo. E colocando para os dias de jogos, você vê que aquele jogador raçudo mesmo, ele vai dar a vida, mas ele não quer ir para o reserva, não. Ele quer lutar. E não, eu vou tentar, eu vou fazer. Ele chuta para tudo, para conseguir permanecer ali no campo. Aleluia. Glória a Deus. Espera aí. O sucesso de um servo não é medido pelos aplausos que recebe, mas pela fidelidade que mantém. Entenderam? O sucesso de um servo não é medido pelos aplausos que recebe, mas pela fidelidade que mantém. Que mantém o quê? O serviço, a fidelidade, a constância. Eu amo um versículo que eu falo direto com o Cleiton. Colossenses 2:6. Da mesma forma que você recebeu Jesus Cristo, permanecei nele. É isso, eu entendo esse versículo. Eu tenho ele no meu coração há tempo. Porque eu entendo que eu preciso manter a constância, pastora. Assim como eu recebi Jesus Cristo, permanecei nele. Ou seja, constância em Jesus. Porque quando eu mantenho a constância em Jesus, eu sou sarado, eu sou tratado, a unção vem, eu perdoo os pecados dos meus irmãos e Ele perdoa os meus. Permanecei nele. Então, o sucesso do servo é esse, é manter a constância na fidelidade naquilo que você está fazendo. Isaías não falou apenas sobre juízo, mas ele falou sobre esperança. Ele anunciou a mensagem de Jesus. Ele anunciou o nascimento. Ele anunciou o ministério, a morte, a ressurreição. E ele anunciou o reino de Jesus. Aleluia. Olha o que ele fez. Cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já estava anunciando o quê? A salvação. Alguém lembra do significado de Isaías? Alguém lembra do nome do significado de Isaías? O Senhor é a salvação. Esse é o significado do nome dele. E ele veio, toda a vida dele foi programada para quê? Anunciar a salvação. Ei, Deus já sabe o que você vai fazer. Deus já programou a sua vida. Ele programou o seu casamento, sua casa, seus sonhos. Ele programou o seu chamado. Ele programou a sua vida. Mas tem um detalhe: você precisa estar disponível para viver o seu propósito. É simples. Qual é o meu propósito? O de Isaías era anunciar a salvação. Isaías poderia ter permanecido dentro do templo, poderia ter vivido uma vida confortável, poderia ter ficado ali só observando. Mas Deus tirou do ambiente confortável e enviou para o campo. O Brasil é o campo. Hoje Deus começa a fazer a mesma coisa que fez com Isaías.
A sua escola é o campo. A faculdade é o campo. A sua família é o campo. A igreja é o campo. Pessoas envolvidas com relacionamentos no mesmo sexo é o campo. Ei, pessoas envolvidas em vícios é o campo. Ei, o Brasil é o campo, seus amigos são o campo. O campo não começa quando saímos da igreja, não. O campo começa quando termina o culto. Quando dá graça e paz já começa. Você precisa ir para o arado, ir para o campo. Porque ai daquele que bota a mão no arado e retrocede. Aleluia. Não fique no banco de reservas, não. Imagina, o jogador convocado tá lá para a seleção, tá empolgado. Aí ele recebe o uniforme, ele treina, ele viaja com os amigos do time, ele passa por todos os jogos, mas ele está sentado. Ele está sentado. Ele tem as mesmas coisas. Ele tem o mesmo uniforme, ele tem o nomezinho dele, o número, ele tem tudo. Porém, permanece sentado. No final do campeonato, não marcou gol, nenhumzinho. Ele não deu assistência para os seus amigos. Ele não fez a diferença. Não fez. Sabe por quê? Porque ele estava sentado no banco de reservas. E ele, em algum momento, poderia ser substituído. Mas, como ninguém se lesionou, como ninguém precisou dele, ele não pode ser substituído. Ei, não seja substituído, seja o titular. Eu quero ser o titular. Eu quero que Deus conte comigo. Eu não quero ser o substituto. Fulano não pode, você pode ir. Não, tem que lembrar do teu nome primeiro. Tem que pensar em você primeiro. Mas esteja disponível. Aleluia. Quantos de nós estamos aqui frequentando o culto, participando dos congressos, conhece até os versículos da Bíblia como nunca, mas nunca entraram no campo, nunca evangelizaram, nunca influenciaram ninguém, nunca produziram frutos. Jesus não nos chamou para assistir jogo, não. Jesus nos chamou para jogar. Quem passa a vida no banco nunca descobrirá os milagres que acontecem dentro do campo. Eu vou repetir para vocês. Hoje de manhã foi derequebras puro, gente. Aí, ó. Quem passa a vida no banco nunca descobrirá os milagres que acontecem dentro do campo. Quantos aqui já viveram milagres? Você só viveu o seu milagre porque você se arriscou, né? Você viveu o seu milagre porque você ousou, você teve coragem. E você vivenciou ele. Você ali, você quando conta, você conta com prazer. Porque foi você que viveu. Foi você que experimentou. Ninguém, nenhum reserva pode se substituir. Porque foi você que viveu. Ei, Deus, Ele está liberando milagres ainda. Para aquelas pessoas que estão com o coração disposto a receber dEle. Isaías não tinha todas as respostas. Ele não tinha, mas ele tinha a disponibilidade. Eu já estou terminando. Se o pessoal do louvor quiser subir, pode subir. Deus, Ele não está procurando jovens extraordinários. Ele está procurando jovens dispostos. E a pergunta é: a quem enviarei? Quem eu vou enviar às escolas? Quem eu vou enviar aos amigos, aos perdidos? Quem eu vou enviar às prisões? Quem eu vou enviar aos hospitais?
Quem eu vou enviar ali na Praça Nossa Conceição para falar com os moradores de rua? Quem eu vou enviar? Quem irá para esta geração? Porque o Brasil é o campo e nós somos a geração que frutifica. Hoje Deus não está procurando espectadores, Deus não está procurando torcedores, Deus está procurando jogadores. Ele não quer você no banco de reserva. Mas Ele está procurando jogadores, mesmo aqueles que não sabem jogar. Mesmo aqueles que não sabem de tudo. Aqueles que têm medo. Aqueles que falam assim, eu não sou capaz. É esse daí que Ele está procurando. Ele não está procurando pessoas prontas, irmã, não. Ele está procurando pessoas que dizem, eis-me aqui. Isaías ouviu o Senhor, ouviu a sua voz, foi transformado, saiu do lugar confortável. Ele entrou em campo, impactou gerações. Ele entrou no campo, ele impactou gerações. E agora é a nossa vez. É a nossa vez de entrar no campo. É a nossa vez de dizer, eis-me aqui. É a nossa vez de ser purificado. É a nossa vez de se arrepender. O Brasil é o campo e nós somos a geração que frutifica. E Deus está perguntando para nós aqui nessa noite: quem irá por mim? Quem irá por mim? Aleluia. Remanto e derelemas. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Será que Deus pode contar contigo? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pecador, fofoqueiro. Senhor, eis-me aqui com todos os meus pecados. Me purifica hoje. Porque eu estou disposto a ir. Você pode se levantar, por favor? Deus rodeado de glória, és adorado 24 horas, os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente.